Queridos irmãos, estamos aqui de volta, meditando na palavra do Senhor, pensando na paternidade responsável. Hoje vamos falar de Sansão, filho de Manoá. Sim, pais tementes, filhos consagrados. Lá em Juízes capítulo 13, no verso 1, disse: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Portanto, depois da morte de Josué, que nós sabemos que foi o sucessor de Moisés, o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor e transgrediu a aliança que Deus fez a eles. O povo estava enfraquecido nas mãos do poder dos filisteus. Então, vem aí uma família escolhida por Deus. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja esposa era estéril, por isso não tinha filhos. Então, Deus manda um anjo e fala àquela mulher. Lá no verso 3, 4 e 5 também apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher de Manoá, que não sabemos o nome, ficou perplexa com a mensagem que havia recebido daquele anjo e contou tudo para o seu esposo. Vemos aí propósitos de Deus para nossos filhos. No verso 8 de Juízes 13, diz: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então está bem claro que ele creu na palavra do Senhor e ele já estava com seu coração preocupado em como criar aquela criança. Então, quando o anjo apareceu novamente, Manoá disse: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Está lá no verso 12 do capítulo 13. Então, dá para ver aí 3 coisas fundamentais que Manoá perguntou a Deus. Primeiro, como deveria ser o ensino para o menino? De que modo seria o viver do menino? E qual seria o serviço do menino? Será que hoje os pais estão mesmo preocupados com essas 3 coisas fundamentais para uma vida de propósito e uma vida que realmente temos a certeza de que nossos filhos estarão seguros e limpos de qualquer malícia, qualquer influência deste mundo? Olhem bem, primeiro ele queria saber como ensinar o filho, depois saber como será o viver desse menino e terceiro, o serviço do menino. E assim deu a mulher à luz um filho e ela o chamou de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Os pais de Sansão procuraram cumprir todo o seu papel. Aí vemos a paternidade responsável. Os pais o criaram, o educaram de acordo com tudo que o anjo havia dado, o recado de Deus para eles. Porém, Sansão foi um filho que entristeceu muito seus pais, frustrando todas as expectativas que eles tinham de seu filho.
Ai, irmãos, quantas vezes isso acontece, não é mesmo? Nós sonhamos, nós projetamos, mas também nos frustramos. Sabe qual o significado desse nome Sansão? Quer dizer ensolarado, cheio de luz, uma luz do sol. E em hebraico diz Shinshon ou Shemesh. Os pais de Sansão achavam que ele havia nascido para brilhar. Todavia, pelo contrário, Sansão quase terminou seus dias numa cegueira física e espiritual. Então, irmãos, vem agora um alerta para todos nós, todos os pais. No Salmo 127, no verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Olhemos para Sansão e pensemos no seu pai Manoá e sua esposa. Nossos filhos sabemos que são promessas de Deus, eles são herança do Senhor. Glória a Deus por isto. O nome que lhes damos, com certeza foi baseado numa visão que sonhamos para eles. Os conselhos que lhes damos durante todo o decorrer de sua vida são a fim de evitar a morte, de evitar as consequências drásticas. Portanto, os filhos precisam aprender e obedecer, mas Sansão não obedeceu. Sansão foi um projeto de Deus, sim. Ele foi plano e projeto de Deus, apesar de. Sabemos que todo aquele que nasce é feitura e criação de Deus. Sansão foi um juiz de Israel para dar início ao livramento do povo de Deus nas mãos dos filisteus. Mas nem sempre o homem ouve e segue a voz de Deus. Nós somos falhos. Então, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Sansão foi colocado como juiz em Israel por 40 anos, porém, julgou apenas 20 anos. E mesmo assim, transgredindo as leis de Deus e envergonhando seus pais, seus irmãos e toda a sua linhagem. Vamos pensar aqui em pais que andam na direção do Senhor? Lá em Números capítulo 6, verso 1 a 7 diz que a mãe de Sansão foi extremamente dedicada. Ela guardou os votos de Nazireu do seu filho desde o ventre, fez tudo conforme a lei do Senhor. Então a gente pensa, quantas mães falam: eu fiz de tudo para criar meu filho nos planos do Senhor, nos caminhos do Senhor, e agora estou frustrada por causa de suas decisões. Mas ali, Sansão infringiu todas as normas de Nazireu, de consagrado, e quebrou os votos feitos ao Senhor. Não foram os pais que quebraram, foi o próprio filho. Então, nós vemos aí que os filhos têm suas próprias escolhas. Os filhos crescem e chega um tempo na vida que eles terão que fazer suas escolhas. E aí devem considerar o temor e ensinamento de Deus que receberam quando crianças e lembrar dos conselhos de seus pais. Concluindo então, a Bíblia relata sobre a vida de Sansão, de fatos trágicos que ocorreram por permissão de Deus, para que ele fosse instrumento para libertar Israel das mãos dos filisteus. Porém, tudo é um mistério. A nossa vida é um mistério porque ela está nas mãos do Senhor. Então, vale refletir aqui sobre pelo menos duas causas da ruína de Sansão. Sansão afastou-se de seus pais, não deu atenção e nem ouvido a eles nas horas de suas decisões e escolhas. E Sansão quebrou o voto de Nazireu, brincou com o pecado, não levou nada a sério. Mas vai aqui também uma palavra encorajadora para todos nós. Manoá e sua esposa receberam seu primeiro filho Sansão como herança e presente do Senhor e se alegraram com as promessas de Deus. Oh,
Mais tarde sofreram, se angustiaram, decepcionaram com as escolhas e rumos da vida de seu filho. Chegou um momento que o Espírito do Senhor já não o acompanhava. Porém, como dissemos antes, Deus tinha propósitos definidos para a vida de Sansão. Os planos de Deus jamais falham. O Senhor deu a Sansão, antes de sua morte, o retorno da presença do Espírito Santo, e na sarjeta de sua vida ele teve um reencontro com Deus. Mesmo acorrentado, cego, já sem os olhos, mas ele pôde ver e sentir com os olhos da fé a presença de Deus, que o recuperou as forças. E em plena festa dos seus inimigos fenícios, Sansão fez sua última oração, derrotando mais homens naquele dia do que em todo o seu tempo em que julgou Israel. Portanto, queridos, não nos acomodemos, não nos entristecemos. Derrotas e decepções que porventura nossos filhos nos apresentem? Não. Saibamos que Deus está no controle de suas vidas e Ele é longânimo. Ele é cheio de amor para perdoar e aguarda com os braços abertos o retorno de nossos filhos. Deus nos abençoe.